nosso bate-papo de hoje é sobre o aborto. Um assunto bastante polêmico, um assunto que tem ganhado cada vez mais relevância aqui no Brasil, principalmente por causa dessas discussões no Supremo Tribunal Federal, por causa desses embates entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. E tudo isso vem tornando esse tema efervescente, fazendo com que esse assunto seja levado para dentro, inclusive, das nossas casas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? O aborto? Bom, como você sabe, o propósito aqui do nosso canal é ajudar você a construir o pensamento, a construir a sua opinião, para que assim a gente possa desenvolver um pouco mais de influência, ter uma linha de raciocínio que nos permita não apenas ganhar e melhorar nossa autoestima, ganhar segurança, mas principalmente adquirir um posicionamento mais claro e ter condições aí de influenciar pessoas, de exprimir a nossa opinião, seja verbalmente, seja por escrito, enfim. O importante é se fazer presente na sociedade para que a gente possa defender os nossos interesses convergentes com a maioria, interesses convergentes com o coletivo, interesses convergentes com aquilo que é correto, com aquilo que é direito, com aquilo que possa produzir bem-estar, qualidade de vida para todos. Para nós particularmente, para nossa família, para os nossos amigos, mas para toda a sociedade. Essa é uma questão inevitável, que tudo aquilo que a gente faz tem volta. Então, quando a gente produz o bem, produz o que é bom, não há dúvida que a gente vai colher o resultado desse nosso movimento. Então, eu entendo que trazer aqui para discutir a questão do aborto é algo importante para que a gente tenha consciência desse tema e, quando necessário, quando possível, quando pertinente e quando, obviamente, questionado sobre isso, saibamos ter um posicionamento mais claro, mais consistente e, principalmente, mais esclarecedor, um pensamento, uma forma, uma opinião que possa contribuir para o entendimento do outro. Nesse sentido, eu não sou psicólogo, não sou médico, sou apenas um jornalista, um curioso, uma pessoa, sim, que se dedicou muito tempo à comunicação, muito tempo a estudar as questões do consumo. E o que eu queria falar é que essa questão do aborto, ela vem trazendo, vem apresentando uma perspectiva de discussão que me causa preocupação, porque a gente vive aí num oceano de tecnicidade, de ciência, de juridiquês. A gente discute o aborto hoje no Brasil dentro de uma esfera chata, uma esfera pouco compreensível, né, em que as pessoas usam simplesmente um jogo de palavras, as pessoas participam aí de uma arena de discurso para tentar convencer as outras pessoas e fazer valer a sua vontade, os seus interesses. O que eu quero dizer sobre isso, em torno disso, é que a gente precisa entender a questão do aborto de uma maneira muito simples e objetiva. O que isso vai representar para a sociedade? No meu ponto de vista, a questão do aborto ela é muito grave e ela não deve ser aceita dentro desses parâmetros que vem sendo apresentado principalmente pelo pessoal da esquerda, com a anuência, com a cobertura, com o patrocínio dessa turma aí do STF. Eu entendo que existem sim algumas razões do ponto de vista clínico, médico, até do ponto de vista do crime, do estupro, que possam vir a justificar, a autorizar um aborto. Mas em linha geral, a gente dar publicidade, a gente defender esse tipo de coisa é simplesmente passar recibo para irresponsabilidade. É dar um aval
é autorizar, é passar a mão na cabeça da sociedade para um tipo de comportamento que vai contra tudo aquilo que a gente defende. Eu não quero aqui, da mesma forma que eu falei em relação à ciência, né, ao campo científico e ao campo jurídico, eu não quero trazer essa discussão para o campo religioso, né, porque, de novo, a gente vai acabar pisando, a gente vai acabar se afundando num terreno subjetivo. O que eu quero falar em termos de aborto é sobre a vida prática e o que isso pode refletir no desenvolvimento social, no comportamento do cidadão e nas suas decisões, nas suas escolhas em termos de futuro. Quando a gente diz que a prática do aborto precisa ser considerada, que fazer o aborto não é uma coisa tão séria, que fazer o aborto é um direito à liberdade, a gente está, na minha opinião, dizendo para o jovem que, olha, não se preocupe, se você engravidar ou se você engravidar alguém, tem uma saída muito simples, prática e indolor, que é o aborto. Ou seja, em última instância, em última análise, a gente está incentivando o jovem a criar, a desenvolver, a se alinhar a condutas irresponsáveis, não é? São condutas irresponsáveis que podem gerar uma dificuldade, pode gerar um problema que vai levá-lo a esta solução, que na realidade não é uma solução, como eu disse, é um problema que pode desenvolver uma situação ainda mais grave, que é um problema de saúde, que é até o falecimento, a morte daquela pessoa que resolve se submeter ao aborto. A gente está cansado de ver casos como esse, né? Casos relacionados a esse tipo de comportamento, de pessoas que levam a vida sem a devida preocupação, sem o devido cuidado, acabam se envolvendo nessa constrangedora situação que é da gravidez e partem para soluções radicais como o aborto e que pode resultar num final bastante trágico. Então a defesa ao aborto, no meu ponto de vista, é a defesa à irresponsabilidade. É passar a mão na cabeça do jovem, é dizer para o jovem que tudo pode, que ele se meter numa situação, se ele se meter numa situação embaraçosa, que ele não se preocupe, que o aborto está aí para resolver, mas a gente esquece das consequências. O Brasil não tem estrutura para o atendimento, o Brasil não tem estrutura para tentar fazer com que as pessoas tenham um nível de consciência a respeito desse quadro grave que a gente acompanha no país. Então, tentar empurrar essa questão adiante é empurrar o brasileiro, a brasileira, né, principalmente as mulheres, para o abismo social. O aborto não é definitivamente uma solução. O aborto só pode criar mais dificuldades no entendimento e dificuldades na busca de uma vida mais tranquila, mais segura, mais consistente e mais equilibrada. Falar em aborto não tem nada a ver com liberdade. Falar em aborto é criar aí uma gambiarra, é criar uma forma de estabelecer dentro da sociedade um ritual de vida avesso à responsabilidade, avesso ao cuidado, ao próprio cuidado. É realmente um ato irresponsável, é um ato que não demonstra qualquer preocupação com a evolução do ser humano, com a evolução do cidadão. Em vez de gastarmos tempo, gastarmos dinheiro, não é? Em vez de fomentarmos aí a polarização, as discussões, as desavenças acerca desse tema tão sensível que é o aborto, o Supremo Tribunal Federal, o Legislativo, as lideranças deviam sim estar preocupadas
em direcionar todos os seus esforços à educação, né? Eu sei que muita gente acha esse discurso da educação algo utópico, algo distante, né? A esquerda vem sempre com aquela história, a fome tem pressa, mas a fome hoje é resultado da negligência com a educação. Se tivéssemos pensado desde lá de trás na importância da educação, não teríamos fome, não teríamos violência, não teríamos tanta dificuldade como estamos vivendo atualmente. A fome pode ter pressa, mas ela só existe porque nós nunca tivemos pressa com a educação. Discutir, abordar, enfrentar esse problema da educação é sem dúvida o maior desafio. Então não é discutindo aborto, não é discutindo marco temporal, não é discutindo descriminalização das drogas que a gente vai avançar. Isso não vai resolver nada. Esses problemas, aborto, droga, marco temporal, são consequências da falta de educação. É importante que na hora da gente formular o nosso pensamento, na hora que a gente tiver que construir a nossa opinião, tenhamos como base, tenhamos como pilar de sustentação a importância de falar da educação. Sempre haverá aquelas pessoas, não é, que se passam por pessoas pragmáticas, por pessoas com o pezinho no chão, que vão tentar desqualificar, desconstruir essa ideia da educação. Não, a educação é a base para tudo, não é? No longo prazo, a educação hoje pode ser para nós algo que só vai entregar resultados no longo prazo, mas na medida em que a gente discutir e praticar atos favoráveis à educação, no dia a dia do brasileiro, a gente sem dúvida vai transformar a educação não numa fonte geradora de resultado no longo prazo. Ela vai se transformar em algo positivo no médio e no curto e curtíssimo prazo. O importante é começar a praticar o mais rápido possível.